A paz do Senhor Jesus Cristo, a cada um de vocês que irão ouvir esse breve testemunho. Meu nome é Anunciada Almeida, eu sou de João Pessoa, Paraíba, e sou seguidora do Encorajando Famílias, né? Então, eu estou aqui para fazer um pequeno relato de uma grande bênção que o Senhor me deu nesse ano de 2024. Mas, para ser sincera, nesse sábado, dia 13 de 2024. Eu estou no deserto há quase 7 anos, né? Em maio desse ano eu completarei 7 anos de deserto. Em maio de 2017, meu esposo veio a sair de casa, me abandonou nosso filho para ir viver a vida com a mulher estranha, né? Então, a partir daí eu entrei no deserto e até o momento estou, mas na fé e na graça do Senhor Jesus Cristo, né? E quando foi em 2000 nós temos um filho, né? Nosso filho se chama João Gabriel, hoje ele tem 16 anos. E quando ele saiu de casa em maio de 2017, o meu esposo, ficamos eu e o meu filho. Porém, com 2 anos após o deserto, mais aproximadamente no final de 2019, início de 2020, meu filho colocou na cabeça que não queria mais permanecer morando comigo, né? Ele não colocou na cabeça, na verdade o inimigo colocou na mente dele, né? Que ele não queria mais morar comigo e que queria morar com o pai. De imediato eu não aceitei, eu não gostei e isso me entristeceu muito na época. Porém, se juntou, meu filho no caso, né, com o pai e com a estranha, e o pai e a estranha levou meu filho lá no conselho tutelar para meu filho dizer que não queria mais morar comigo e os motivos pelo qual não queria morar mais comigo. Aquelas coisas de mãe que vocês sabem, que a mãe sempre é a chata, a mãe sempre é a que reclama, a mãe é sempre que coloca de castigo, né? E meu filho estava nesse processo. Nessa época ele tinha uns 12, 13 anos, né? Não, na verdade ele tinha 12, porque já fizeram 4 anos disso, né? Então, nesse processo eu entrei, passei por muita tristeza, passei por muita humilhação. Foi um período da minha vida que eu me senti muito para baixo, eu me senti muito sem força, sem fé, sem ânimo. E nesse processo, a Ana Paula sempre me ajudou muito, né? Porque a Ana é essa mulher maravilhosa que Deus levantou para nos ajudar, né? Para nos guiar. E aí, através de muita oração, através de muito. É porque eu estou fazendo um resumo, né? Porque tiveram muitas situações, mas com o tempo eu fui amadurecendo e eu fui pedindo forças a Deus, né? Porque pessoal, nada que acontece na nossa vida é por acaso. Deus nunca permite uma situação na nossa vida se ele não tiver um propósito. E tudo tem a permissão de Deus, né? Então, até meu filho ter ido para a casa do pai, ter escolhido morar com o pai, foi a permissão de Deus. Porém, a gente como humano, né, como pecadores, a gente não, de início a gente não consegue entender, a gente não quer aceitar, muitas vezes a gente não quer aceitar o trabalhar de Deus. E eu passei por essa luta, eu passei por muito momento de inquietação, eu passei por muito momento de choro, de tristeza. Eu lembro que eu me sentia um ser humano tão horrível. Uma vez assim, eu liguei para Ana Paula, mandei um áudio para ela, se eu não me engano, e eu disse assim: Ana, será que eu sou uma pessoa tão ruim? Será que eu sou um ser humano tão ruim que nem meu filho quis ficar comigo? Meu filho não quis
preferir o pai e a amante do que ficar comigo, e isso aí me destroçava, gente. Pense num negócio que tirava assim a minha paz, a minha alegria. Só que eu, como filha do pai, né, eu sempre fiquei ali com Deus em insistência, em oração, em perseverança, né? E aí eu fui relaxando, eu fui ouvindo os conselhos da Ana, eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui vendo que Deus queria trabalhar em mim, Deus queria forjar o meu caráter, né? E aí eu fui começando a aceitar. Fui começando a aceitar, o Espírito Santo de Deus foi me dando paz no meu coração, foi colocando no meu coração que, independente de onde ele estivesse, ele continuaria sendo meu filho, eu continuaria sendo a mãe dele, e para a honra e glória do Senhor Jesus, eu descansei. Descansei ao ponto que isso já não começou mais a me incomodar, isso já não começou mais a me entristecer, e eu fiquei em paz. Só que o inimigo, ele nunca deixa a gente em paz, né? Porque o desejo de Satanás é tirar a nossa paz, é tirar a gente da presença de Deus. Depois desse processo todinho com meu filho, com 2 anos depois, em 2022, depois dele 2 anos morando com o pai entra na justiça para mim pagar a pensão para o meu filho na casa dele. Aí foi outra situação difícil, foi outra situação que eu me senti injustiçada, que eu me senti humilhada, que eu me senti ofendida, mas mesmo assim como eu obedeci à lei, né, à justiça, eu fui lá, fiz um acordo, entramos numa concordância e comecei a pagar essa abençoada dessa pensão, né? E tratando meu filho bem, e sempre conversava normalmente com meu filho, nunca tratei meu filho mal, pelo fato dele ter escolhido viver com o pai, aquilo me entristecia, mas eu nunca tratava ele mal, porque eu sabia que, apesar de tudo, quem estava por trás dele não era ele, e sim o inimigo. Aquilo ali era uma situação que o inimigo estava fazendo para me destruir, né? Para tirar minha paz. E aí fui vivendo, graças a Deus, fui vivendo, e sempre eu conversava com meu filho, né? Eu sempre conversava com meu filho. E eu perguntava assim para ele: João Gabriel, um dia tu ainda pretende voltar a morar comigo? E ele dizia assim: não, mãe, só se meu pai morrer. Eu só volto um dia morar com a senhora se meu pai morrer. E eu: tá certo, meu filho, mas saiba que se for da vontade de Deus, no tempo de Deus, você vai voltar. Aí eu lembro que quando eu estava passando por esses processos, muitas conhecidas minhas, muitas pessoas que me acompanhavam diziam assim para mim: ah, você é muito besta, você é muito tola, bote na justiça, a justiça não vai tirar o seu direito de mãe, a justiça não vai de deixar seu filho com você para deixar seu filho com o pai. E eu não. A cada pessoa que me dizia isso, eu falava assim: não, meu filho não foi para a casa do pai, obrigado. Meu filho não foi para a casa do pai porque o pai tirou ele dentro de casa rachada. Ele foi por escolha própria. Foi escolha dele ir morar com o pai e com a estranha. Aí eu sempre dizia: se for até a Ana mesmo, muitas vezes eu conversava com a Ana e eu falava: se for para João Gabriel um dia voltar para casa, ele vai voltar da mesma forma que ele foi, por desejo dele, certo? E aí, gente, para a honra e glória do Senhor Jesus, sábado, meu filho veio para casa, meu filho veio passar o final de semana comigo. Ele já tinha passado as festas de finais de ano comigo e depois ele voltou para a casa do pai dele no início do ano, dia 1º, e eu fiz uma viagem e retornei no início de janeiro. E quando eu cheguei dessa viagem, ele disse que queria vir para casa. E quando chegou em casa, né? Quando chegou em casa, ele me chamou para conversar e ele disse que não estava mais se sentindo feliz, né? Que não estava mais gostando da casa do pai dele, que não estava mais se sentindo bem na casa do pai dele. Relatou que não se incomodava com as discussões do pai com a estranha, se incomodava com os xingamentos que um dizia para com o outro.
e se incomodava com o pai, às vezes em discussão, mandando ela embora para casa da família dela, mandando ela voltar para casa da família dela, e ele disse que não estava mais se sentindo feliz. Ele disse assim: mãe, eu tenho percebido que eu estou fazendo as coisas para agradar ao meu pai e não o que eu quero. Então, eu quero voltar a morar com a senhora. E aí, eu disse a ele que essa decisão só ele poderia tomar e que quando ele tomasse essa decisão, ele chamasse o pai dele para conversar e explicasse ao pai dele porque as portas da minha casa sempre esteve e sempre estariam abertas para ele. E aí, no mesmo instante que a gente terminou a nossa conversa, a gente passou 2 horas conversando, ele ligou para o pai e ele disse ao pai que não queria mais viver na casa do pai, que não estava mais se sentindo feliz na casa do pai, que agora ele estava se sentindo feliz comigo, que queria voltar a morar comigo. E ele veio embora no próprio sábado mesmo, o pai veio aqui conversar com ele, entender o que estava acontecendo e decidiu respeitar a vontade dele e ele já no sábado mesmo permaneceu em casa, só foi na casa do pai pegar algumas coisas, né? E ficou de vez em casa, hoje, que é segunda-feira, que eu estou gravando esse áudio à noite, né? Ele já foi de tarde na casa do pai novamente pegar outras coisas e está muito feliz. E eu estou também muito feliz para a glória de Deus. E uma das coisas também que mais me impactaram foi porque, assim, quando ele resolveu tudo com o pai dele, que ele estava em casa, ele olhou assim para mim, meu filho, e disse assim: mãe, a palavra de Deus se cumpriu. Aí eu disse: como assim, meu filho? Ele disse: a senhora não dizia que um dia eu ia voltar para casa da mesma maneira que eu fui para a casa do meu pai, que um dia, da mesma forma que eu disse que não queria mais morar com a senhora e ia morar com meu pai, um dia eu ia chegar para a senhora e dizer que queria voltar a morar com a senhora, então hoje chegou esse dia, hoje eu voltei a morar com a senhora, então hoje a palavra de Deus se cumpriu. E eu estou muito grata ao Senhor. E o que eu quero dizer para vocês, povo de Deus, não olhe a circunstância, não olhe o que você está vendo nos seus olhos nus, porque em nenhum momento eu pensava que meu filho voltaria para casa nesse início de ano. Não passava nem pela minha cabeça. Eu não vivia nem orando, pedindo para o meu filho voltar. Eu sempre dizia assim para Deus: Deus, quando for para João Gabriel voltar para casa, ele vai voltar da mesma forma que ele foi, pela escolha dele. Mas eu não estava nem pensando quando isso um dia poderia acontecer. Eu já estava totalmente de bem com a situação, vivendo a minha vida, cuidando das minhas coisas, passando os momentos que a gente passa junto quando ele vinha ficar comigo. E Deus me surpreendeu. Então, gente, o que quer dizer que Deus, ele trabalha no tempo dele, no momento dele, e muitas vezes é no de repente. A volta do meu filho para casa foi no de repente. Eu não esperava. Foi assim, ó, eu estava aqui, meu filho chegou para passar um final de semana comigo e decidiu que não queria mais voltar para casa do pai e da estranha, porque não estava mais se sentindo feliz lá pelo ambiente. Entendeu? Então, continue, pessoal, continue crendo no poder de Deus, continue crendo no agir de Deus na sua vida, continue crendo que Deus vai fazer o milagre, porque da mesma forma que um dia meu filho morou 4 anos com o pai, da mesma forma que ele foi, pelas pernas dele, pela vontade dele, ele voltou. O que eu quero dizer, quando chegar o tempo de Deus tocar no coração do seu esposo, quando chegar o tempo de Deus tocar no coração da sua esposa, ou de um filho seu que está fora de casa e que você almeja o retorno, Deus vai fazer, porque Deus ele é fiel para cumprir. Eu sempre tive essa certeza no meu coração. Eu não sabia qual era o dia, mas eu sabia que um dia meu filho ia voltar para casa e ele voltou para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, povo de Deus, creia.
Creiam no poder de Deus na vida de cada um de vocês, no mover de Deus, que Ele vai fazer a obra. Como fala o Walter, tenha fé e não medo. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.